Abra comigo a sua Bíblia. Oh, glórias. Mateus. Evangelho de Mateus. Oh, aleluias. Capítulo 16. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Senhor. Oh, glórias. Mateus capítulo 16, versículo 13. Aleluia. Oh, maravilhas. A glória de Deus é tremenda neste lugar. Oh, aleluias. Aleluias. Mateus 16, versículo 13, diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês? Quem diz que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Oh, Pai, esta é a tua palavra. A tua palavra, ela cura. A tua palavra, ela liberta. A tua palavra, ela restaura. E a tua palavra salva. O Espírito Santo trabalha no coração de cada um nesta noite, ó Pai, que está aqui presente, aquele que vai nos ouvir também. Espírito Santo, nós te clamamos. Nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós nada somos e nada podemos fazer. Espírito Santo, tenha liberdade. O Senhor já recebeu a nossa adoração nesta noite. O Senhor já recebeu o nosso louvor nesta noite. Os céus estão em festa. Os anjos estão te adorando. A igreja está te adorando. Ao Senhor é toda a honra, ao Senhor é toda a glória, ao Senhor é todo o louvor, ó Pai. Que o Senhor possa ministrar em nosso coração a tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Não aquilo que queremos ouvir, ó Pai, queremos sair daqui mudados, transformados, restaurados, ó Pai, para a glória e louvor do Teu nome. Queremos sair deste lugar melhores crentes, melhores servos, melhores discípulos do Senhor. Deus, fala com a Tua igreja, fala conosco, Senhor, de uma maneira sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, queridos. Aleluia. Oh, glórias. Falei em uma quinta-feira a importância da igreja, e até citei um pouco no domingo anterior que eu preguei. E hoje nós vamos falar algo que é muito importante. Fazer parte da igreja é necessário. Você fazer parte da igreja é necessário. Você ser igreja é necessário. Você ser parte da igreja é necessário.
Nós vamos conversar sobre isso nessa noite. Muitas pessoas não dão tão importância, ou não dão a importância devida em ser igreja, em estar na igreja, estar em comunhão com a igreja. Pensemos, como exemplo, uma embaixada americana, ou francesa, ou alemã, uma embaixada brasileira lá nos Estados Unidos, lá na França, na Inglaterra, seja onde for. Você é um cidadão, seja brasileiro, seja americano, seja de qualquer nacionalidade. E você está neste país. E quando você percebe o tempo que você está ficando lá, você percebe o seu passaporte venceu ou está vencendo. E você não tem como voltar, retornar ao seu país de origem, seja no Brasil, seja onde for, para renovar o seu visto, para continuar naquele país. Qual é o papel dessa embaixada, desse pequeno país naquele país? Porque a embaixada em um país, ela representa o seu país. Ali é um pequeno estado. É um pequeno país. Se você for na embaixada americana no Brasil, lá pertence à embaixada americana. Aquele pedaço pertence à embaixada americana. A importância da embaixada para o cidadão. E o visto do seu passaporte está vencendo, e ele chega diante daquela embaixada, seja brasileira, seja americana, seja francesa, seja qual for, ele chega diante daquela embaixada com o seu passaporte vencido. E os atendentes conversam com ele, entrevistam ele, identifica que ele é um cidadão daquele país, seja americano ou não, francês ou brasileiro. Ele chega naquela cidade, ele está naquela embaixada, aquela embaixada representa o seu país. Depois de uma entrevista, o atendente entrega o passaporte para ele, dizendo: agora você pode estar neste país que você não pertence, porque agora você é um cidadão, declarado cidadão deste país, seja americano, seja brasileiro, seja o que for. Ele tem livre acesso naquele país novamente, porque o seu passaporte está renovado. Foi ratificado. O visto foi para mais um ano. Então aquela embaixada tem a legalidade, a autoridade para declarar aquele cidadão lícito, porque a embaixada o reconheceu. A igreja tem esse papel também. A igreja do Senhor, a igreja, nós precisamos entender a importância dela na sociedade. Como a embaixada declara aquele cidadão que é um cidadão para estar naquele país que ele está visitando, ou passeando, ou trabalhando. Assim a igreja também. Como aquele cidadão não pode falar por seu país, exceto a embaixada, assim também a igreja. Nenhum de nós podemos nos declarar cidadão dos céus. O livre e espontânea vontade. Quem tem autoridade de fazer isso é a igreja, mediante a sua profissão de fé. A igreja não faz de você um cristão. A igreja não faz de nós um cristão e nem faz de você um cristão. Mas a igreja te torna um cristão. Porque foi isso que Jesus falou para Pedro. Jesus deu a chave dos céus, a chave do reino de Deus a Pedro
e a seus discípulos, aos discípulos de Jesus. Jesus deu esta autoridade à igreja. Jesus diz para Pedro, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Às vezes as pessoas não valorizam a importância da igreja, não a instituição, não as quatro paredes, a igreja é eu e você. Falamos hoje um pouco disso na escola dominical. E na revista posterior que nós vamos estudar no próximo semestre, nós iremos falar sobre a igreja, a importância da igreja. Cada crente precisa entender a importância da igreja, não as quatro paredes. Não as quatro paredes, mas eu e você. Você se torna um cristão, a igreja se declara como um cristão cidadão do céu após a sua profissão de fé. Uma pessoa qualquer não pode dizer eu vou para o céu, eu sou cidadão do céu, não pode. Quando você lê lá em João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, você vai ver uma conversa de Nicodemos com Jesus. Nicodemos tem um diálogo com Jesus. E Nicodemos era um especialista das Escrituras. Tinha um homem que poderia, aos olhos humanos, ir para o céu direto, era Nicodemos. Porque ele era um religioso. Ele era um mestre da lei. Ele conhecia toda a Escritura. Entenda, meu irmão, a importância da igreja. Ele poderia ir para o céu direto. Mas ele foi ter um diálogo com Jesus. E Jesus repudiou todo o seu conhecimento. Jesus ensina para ele, olha Nicodemos, para você ir para o céu, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Ir para o céu, ter o reino de Deus, não é da forma que você pensa. Não é da forma que você está. Não é no seu conhecimento, Nicodemos. É necessário você nascer de novo, Nicodemos. Mas, mestre, como eu vou nascer de novo? Se eu já sou velho. Como eu vou voltar lá no ventre da minha mãe? Já sou velho. Nicodemos, você é conhecedor e não sabe de nada disso, porque ele não sabia. E aí Jesus disse para ele, olha, para você ir para o céu, para você entrar no reino de Deus, é necessário você nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Então, querido, ninguém vai para o céu porque quer ir para o céu. Ele só vai para o céu quando ele confessar Cristo. Ele fazer uma profissão de fé em Cristo Jesus, crendo como Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. E quem faz isso é a igreja, junto com ele. Porque ele sozinho não vai conseguir dizer, porque ele tem que estar na igreja. Ele está no meio da igreja. Para a igreja a acontecer o que diz a Bíblia. Irmãos, igreja não é uma reunião de negócios. Aqui não é uma reunião de partidarismo. Aqui é uma reunião espiritual. A Bíblia se entende, se discerne espiritualmente. Quando nós falamos de reino de Deus, quando nós falamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós estamos falando de algo espiritual, nós não estamos falando de algo material, que nós podemos pegar, que nós podemos apalpar. Nós estamos falando de reino de Deus, que é reino espiritual. Se eu quiser entender a Bíblia
racionalmente, somente, eu não vou conseguir. Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eu preciso entender que nós estamos aqui em uma reunião espiritual. Racional, sim. Razão, você sabe por que você está aqui. Nós sabemos por que estamos aqui reunidos. Para adorá-lo. A Ele, que é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia! Razão. Culto racional que Paulo fala. Razão racional, eu sei, porque eu estou aqui. Eu estou aqui para adorar e estou aqui para ouvi-lo falar ao meu coração através da palavra e através do profeta. Ela é espiritual, a nossa reunião ela é espiritual. E Nicodemo não entendia nada disso. Ele só vai entender depois que ele teve um encontro com o Senhor e o Senhor falou com ele que era necessário ele nascer de novo. E ele passou, a partir daquele momento, ser um seguidor de Cristo, ser um discípulo dele. A igreja não concede um passaporte para nós, ou para você, para o céu. Mas ela tem a autoridade de declarar você como cidadão do céu, mediante a sua fé em Cristo Jesus, mediante a sua profissão de fé. E a igreja faz isso quando nós reunimos, partilhamos da ceia do Senhor. Porque quando nós partilhamos da ceia do Senhor, nós estamos comendo o mesmo corpo, o mesmo pão. O pão e o vinho não é racional, ele é espiritual. Paulo diz que eu tenho que discernir o corpo e o sangue de Cristo. Eu não posso pegar do pão e do vinho como simplesmente um pão ou simplesmente um vinho. É um pão e um vinho, mas a partir daquele momento que nós oramos, que nós consagramos, passa a ser e passa a representar o corpo e o sangue de Cristo. Não é razão, ela é espiritual. A igreja precisa entender, por isso, querido, eu preciso fazer parte, você precisa fazer parte da igreja. Porque quando nós reunimos, tomamos a ceia, nós estamos dizendo, nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo, um com os outros e com Cristo, o cabeça. Quantas pessoas não tomam a ceia? Por que não tomam? Às vezes não batizou ainda. Mas por que não batizou ainda? Tem alguma dúvida sobre o batismo? Tem algum pecado que te impede de batizar? Confessa ele a Cristo, arrepende e batiza. Não está com a sua vida em dia? Conserta a sua vida e batiza. Não toma ceia? Conserta a sua vida, arrepende-se e toma da ceia. Porque quando eu estou tomando a ceia, eu estou dizendo para Cristo, eu estou em comunhão com o Senhor. Eu estou em comunhão com os irmãos. Eu estou em comunhão com a igreja, que é parte do corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. Meu dedo faz parte do meu corpo. Se eu machucar, se você machucar, você vai sentir a dor. Assim é nós. A igreja tem essa autoridade, porque Cristo deu essa autoridade à igreja. O texto que nós lemos, 16, versículo 30. Oh, perdão, 16, 13. Até o versículo 20 que nós lemos. Você leu, nós lemos.
Jesus deu autoridade a esta igreja, Pedro e os discípulos de Jesus. E essa autoridade, ela continua com a igreja. A igreja, quem é discípulo de Jesus? Eu e você. Nós somos discípulos de Jesus. Você é discípulo de Jesus. Você é um crente, mas é discípulo de Jesus. Você é um cristão, mas é discípulo de Jesus. Você é a igreja, nós somos a igreja. Esta igreja que iniciou com Cristo e seus discípulos, ela continuou com os apóstolos e ela continua até hoje. Até Jesus voltar, a igreja está na terra para estabelecer o reino de Deus. Então você precisa fazer parte, nós precisamos fazer parte desta igreja. E Pedro, não foi ele quem recebeu a revelação. Não foi dele mesmo. O próprio Jesus disse para ele: Pedro, não foi você que revelou, mas foi o próprio Deus. Pedro recebe de Deus a revelação. Porque Pedro confessa que Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Pedro recebe. E Jesus afirma essa resposta a Pedro. Ele diz assim: também eu lhe te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja do Senhor, o inferno não pode com você. O inferno não pode com nós. Porque as portas não vão prevalecer contra mim, contra você, porque somos a igreja do Senhor, aleluia, que foi edificada em Cristo Jesus. Por isso é necessário você fazer parte dela. Com este propósito, Jesus dá a autoridade a Pedro e os seus discípulos. Versículo 19 diz assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Jesus está dizendo para os seus discípulos, para a sua igreja: igreja, eu dou a vocês a chave do reino dos céus. Você tem a chave do reino dos céus. Você abre e você fecha a porta para alguém. Por que você abre e fecha a porta para alguém? Porque você é que vai pregar este evangelho, esta palavra. O discípulo prega, o discípulo fala, o cristão fala. As pessoas não vão converter através da sua vida, através da minha vida, porque você é a chave. A chave que abre e que fecha. Porque Jesus disse: o escândalo é inevitável, mas ai por aquele que vier o escândalo. Ai daquele que escandalizar alguém que será empecilho dele ir para o céu. Ai de você, talvez vai me ouvir, que escandalizou o nome de Cristo. E essa pessoa saiu da presença de Deus por causa da sua vida. Ai de você! É Jesus quem disse. Paulo diz: olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia, meu irmão. Você precisa cuidar, porque você é discípulo, você é a chave. Você é a chave que abre as portas do céu. Por isso a igreja tem essa responsabilidade de pregar o evangelho. Então é minha, é a sua responsabilidade de anunciar esse evangelho. Não é somente do pastor, não é somente do obreiro, não é somente do missionário, mas é cada um de você. Você é a chave que vai abrir a porta para o seu vizinho. Está me entendendo, meu irmão? Você é a chave lá na escola que vai abrir a porta para o seu colega de escola. Você é a chave que vai abrir a porta do céu, do seu colega na faculdade. Você é a chave que vai abrir a porta do céu do colega do seu trabalho. Foi isso que Jesus disse para Pedro.
Eu estou falando daquilo que Jesus disse para Pedro. Olha, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Eu lhe darei, eu estou te dando a chave. O que você ligar na terra, está ligado. O que você ligar aqui na terra, já está ligado no céu. Porque você é autoridade. Você é autoridade, Gleice. Você é autoridade, irmão Geraldo. Você é autoridade, irmã Joelma. Você é autoridade. Jesus te deu esta chave. E o que você desligar na terra, será ou terá desligado no céu. Então Jesus deu esta autoridade para Pedro, deu autoridade para os discípulos e continua esta autoridade para a igreja, que é discípulo. A igreja do Senhor é discípulo do Senhor. Você é discípulo do Senhor. Você é um cristão que é discípulo de um pequeno Cristo. É discípulo do Senhor. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Esses quatro paredes? Não. A igreja é eu e você. Por isso que você precisa entender a sua responsabilidade de fazer parte da igreja. Porque a igreja é eu e você. A igreja é eu e você. Jesus também, ele deu esta chave à igreja local. Porque a igreja, ela pode ser lá na sua casa. A igreja pode ser lá no seu trabalho. A igreja pode ser lá na sua faculdade. A igreja pode ser lá na rua, onde tiver 2 ou 3, Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então a igreja não é aqui as quatro paredes. Aqui você vem. Aqui nós viemos para adorá-lo. Aqui nós viemos, como eu disse, para juntar nossas vozes, a minha de Taquara, com a do Gleice Melhor, e fazemos um coral santo para chegar lá no trono de Deus. Nós não cantamos que Maranata, ora vem Senhor Jesus? Não teve nenhuma voz feia, tudo bonita, e Jesus recebeu. A igreja é para isso. O espaço que nós temos é para isso. É para reunir, adorar. Nós formamos um coral santo aqui na terra. Uma igreja está habilitando para subir na eternidade, adorando o Senhor, glorificando o nome dEle. E aí reunimos também para ouvir a sua palavra. Você lê a Bíblia em casa? Lê. Deus fala com você na sua casa? Fala. Mas é que Deus quer falar com a coletividade. Deus está falando com a Paloma. Deus está falando com o Toninho. Deus está falando com a Ciele. Deus está falando com a Leila. Deus está falando lá com o César. Deus está falando com todo mundo aqui nesta noite. Deus está falando. Porque Ele está falando no coletivo. Por isso a importância de fazer parte da igreja. Você vem para ouvir Deus. Nós viemos para adorá-lo. E você vem para ouvi-lo. E Ele fala o nosso coração. Ninguém tem igreja que quer. Ninguém tem a igreja que deseja. Nenhum de nós temos a igreja que desejamos. Mas nós temos a igreja que precisamos. Por que que eu sou parte da igreja? Porque eu faço parte da igreja para ajudar. Porque aqui, cada um de nós temos os dons. Cada um de nós temos os dons. Temos os 9 dons, temos outros dons, temos os dons pastorais, ministeriais. Cada um de nós temos os nossos dons. E para que esses dons? Para que eu tenho o dom de ensinar? É para mim mesmo? Não, tenho dom para ensinar a Nezica. Por que a Nezica tem o dom solidário? Para ajudar ela mesma? Não, para ajudar lá na cozinha.
Ajudar na cozinha, só as panelas, não. Ajudar a igreja. Por que os diáconos têm os dons de serviço? É para eles mesmos ali, só para a Marinete, para o Edivista? Não. Elas têm os dons para servir aquele café que você toma lá gostoso, que arroz faz, outros fazem. Come aquele biscoitinho, toma água gelada, vai no banheiro limpo. Cada um de nós temos os dons. A igreja é para isso, é para servir. Você vem para a igreja para servir, para ajudar, para fazer parte da igreja. Você não vem para a igreja para usufruir da igreja. Não, eu quero ir para a igreja porque a igreja é boa para mim. Não, você vem para a igreja para servir a igreja. Por isso não é a igreja que nós queremos ter, é a igreja que nós precisamos ser. Eu preciso ser parte da igreja para ajudar. Não, eu vou para a igreja porque eu quero. Não, eu vou para a igreja para me doar. Jesus veio para doar. Quando o crente entender este ministério de doar, entender que Cristo veio para servir, não para ser servido, você vai servir todos os momentos. Você vai chegar para mim, para o pastor Jair, para os obreiros. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E eu vou te perguntar, o que você quer fazer? O que você tem para oferecer? Não, eu tenho um ministério de ensino, eu quero ajudar na escola dominical. Eu tenho um ministério de servir, eu quero ajudar a servir na cozinha, no diaconato. O que você tem para servir? O discípulo é para servir, não é para receber. Eu faço parte da igreja para servir. Você faz parte da igreja para servir. A igreja, ela tem o poder de ligar e desligar. Por que ela tem essa autoridade? Porque o crente, quando não está andando, o cristão, o discípulo, quando não está andando segundo a sua profissão de fé, uma conduta cristã, vai o pastor. Se o pastor não resolver, vai mais um pastor. Se os dois não resolver, vai mais um casal de diácono para resolver. Se não resolver, traz perante a igreja e diga: irmãos, Maria e José, ou José só, ele insiste e persiste em continuar no pecado, na prostituição. Ele insiste em continuar no pecado. A partir de hoje ele não é mais membro desta igreja. Ele não faz parte mais lá do céu. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia nos ensina dessa forma. A disciplina é para correção, porque Deus nos ama. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Você, pai, você corrige o seu filho porque você ama o seu filho. Então a disciplina é necessária na nossa vida. Então a igreja tem essa autoridade. Jesus deu a ela essa autoridade. Você lembra lá da embaixada que eu citei? Se aquele cidadão vai lá na embaixada lá, se a vida dele não condizer como cidadão daquele país que ele está naquela embaixada, o atendente vai dizer: esse não é, esse aqui não. Você está me enganando. Você não é cidadão americano, você é cidadão brasileiro. Se a vida dele não condizer. Assim também a igreja. A igreja tem essa autoridade de ligar e desligar alguém do reino do céu. Foi Jesus quem disse. Jesus deu a chave do reino do céu, a igreja. Quando alguém entrega sua vida para Cristo, quando alguém confessa Jesus como Senhor e Salvador, vem aqui a público. Porque confessar Cristo não existe crente secreto. Não existe crente 007. O crente, ele tem que ser
publicado. Ele tem que ser visto. Quando você lê Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares, aquele texto, meu irmão, se refere aos crentes que estavam lá sendo perseguidos em Roma. César e os seus soldados diziam para ele: olha, se você negar Cristo, você não morre, mas se você confessar Cristo, você vai morrer. O texto refere a esta confissão lá, porque ela tem que ser pública. Ela tem que ser pública, ela não pode ser secreta. Esse negócio de crente secreto não existe. Ele tem que ser testemunha. Ele tem que ser discípulo. Você não encontra nenhum discípulo na Bíblia que ficou na escondida. Todos eles se apresentavam, seja para a morte ou não, ele se apresentava: eu sou de Cristo. Você lembra de Pedro lá negando Jesus? Ali não estava na atitude de um discípulo, porque negou Jesus. Depois ele arrepende, Deus usa ele extraordinariamente. Discípulo não pode ser secreto. Discípulo tem que ser público. Crente tem que ser público. Por isso que é necessário você confessar Jesus ao público. Porque a Bíblia diz: aquele que se envergonhar de mim, eu também vou envergonhar dele. Tem muito crente que... Pastor, você sabe que tem igreja aí? Que é pastor só dentro da igreja? Lá fora ele não é pastor mais. Se chamar de pastor, ele vira a cara para o outro lado. Ô, meu irmão, que igreja é esta? Eu faço parte da igreja. Se é para me perseguir, aleluia, eu sou crente em Cristo Jesus. Se não é para me perseguir, eu sou crente em Cristo Jesus. Porque se eu confessá-lo aqui e perder minha vida, eu vou ganhá-lo, aleluia, eu vou ganhar minha vida lá na glória. Mas se eu negar ele aqui, eu também perderei a minha vida eterna lá na glória. A importância de fazer parte da igreja. A igreja não faz de você um cristão. Como eu disse, a igreja não faz de você um cristão. A igreja não faz de mim um crente. Você frequentar a igreja não te faz você um cristão, meu irmão. Não te faz. Mas esse trem está caindo aqui. Resolvi colocar na minha cabeça aqui, desce toda hora. Se eu olho, tem desce. Esse é novo. Esse nós estamos testando ele hoje. Esse é novo. A igreja adquiriu para abençoar o pessoal do teatro. A igreja não te faz um cristão. Entenda isso. Mas a igreja tem autoridade, mediante a sua pública profissão de fé, te declarar um cristão. Entendeu? Parece uma frase ambígua. A igreja não te faz cristão, mas a sua pública profissão de fé em Cristo Jesus te declara cristão. Porque ela tem autoridade para te ligar no céu. Então, meu irmão, não seja um crente secreto. Não seja um discípulo secreto. Não seja um cristão que só vem à igreja. Seja um cristão que faz parte da igreja. Seja um cristão que é igreja. Seja um cristão que, se você tiver reunir com mais 1 e 2 lá na rua, você é igreja. Não seja um crente que você reúne com o ímpio lá e não existe igreja. E quando você reúne lá, você está invocando a presença de Deus aonde você estiver para ser igreja. Você pode reunir com seus amigos que não são crentes? Pode, mas reúne-se como igreja.
Não faça como disse Davi, não assenteis na roda dos escarnecedores. Porque às vezes eu vou sentar com o ímpio, em vez de eu falar da palavra, ser o pregador da mensagem, aquele que anuncia boas novas, eu vou compartilhar as mentiras, as piadas imorais, a fofoca, e lá vai por aí afora. Que igreja é esta? Jesus não está nesse negócio, não. Mas se eu reúno com ele para falar de Jesus, eu sou igreja, Jesus está presente. Jesus está presente. Frequentar a igreja é o papel do cristão. Frequentar a igreja é o papel do discípulo. O discípulo frequenta a igreja. O discípulo está na igreja. Aí eu estou falando de reunião. Que pode ser aqui, pode ser na minha casa, pode ser na sua casa, pode ser lá na rua. Mas esse crente, ele frequenta a igreja. Você que está fora da igreja, cuidado. Cuidado você que está fora da igreja. Cuidado, volte para a igreja. Igreja é lugar de comunhão, igreja é lugar de comunidade, igreja é lugar de relacionamento. E só relaciona com Deus aquele que vive em comunidade. Não adianta eu dizer eu tenho Deus se eu não relaciono com ninguém. Não adianta se eu tenho Deus se eu não quero relacionar com ninguém. Eu tenho que relacionar um com o outro. Igreja precisa fazer parte da igreja. Discípulo faz parte da igreja. Cristão faz parte da igreja. E você que ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus. Para ser igreja, para fazer parte da igreja. Para ir para o céu. Feche os seus olhos. Você faz parte da igreja? Feche os seus olhos. Você faz parte da igreja? Você é a igreja? Jesus está falando no teu coração nesta noite. Você é a igreja? Se você não é a igreja, você precisa fazer parte dela. E para fazer parte dela, você precisa confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus deu autoridade aos seus discípulos. E nós somos discípulos de Jesus. Aqui está parte dos discípulos de Jesus. Aqui está parte da igreja. E quando você confessa Cristo, a igreja tem autoridade para te declarar cidadão do céu, mediante a sua profissão de fé em Cristo Jesus. Mediante você confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a igreja tem autoridade, porque foi dada a ela a chave do reino de Deus. Se você deseja tomar essa decisão nesta noite, fazer parte da igreja, você pode levantar as suas mãos e dizer: eu quero. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero sair deste lugar como sendo parte da igreja e ser cidadão do céu. Tem alguém nessa noite que deseja tomar essa decisão? Se tem, levante uma das suas mãos, porque nós vamos orar por você. Jesus te ama, Ele morreu na cruz para te salvar. Ele morreu na cruz para te dar vida eterna. Foi para isso que Ele morreu. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele ama você. Ele morreu para te salvar. Aleluias. Glória a Deus. Tem mais alguém? Vem com ele aí, César. Tem mais alguém que deseja entregar sua vida para Jesus? Tem mais alguém que deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem mais alguém que deseja confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Quer fazer parte da igreja? Jesus está aqui presente. Ele nos deu autoridade. Jesus nos deu autoridade para te ligar no céu.
ou desligar. Jesus te ama. A igreja com seus olhos fechados. A igreja com seus olhos fechados, você pode fazer parte também da igreja. Você precisa ser igreja. Você precisa ser igreja. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Porque Ele te ama. Ele te ama. Jesus morreu para te salvar. Tem mais alguém? Você não veio aqui por um acaso. Você não veio para uma reunião política. Você não veio para uma reunião de negócios. Você veio numa reunião espiritual. O que está acontecendo é espiritual. Oh, aleluia! É espiritual. É uma vida que diz a Bíblia que vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia! Você já imaginou essa casa cheia de ouro de baixo em cima? Ah, meu irmão, a vida dele vale muito mais do que isso. Oh, glória! Jesus também quer te salvar nesta noite. Jesus quer te salvar nesta noite. Jesus quer mudar a sua história nesta noite. Jesus quer que você faça parte da igreja. Oh, aleluia! Pastor, eu estou frio na fé. Eu quero voltar para Jesus nesta noite. Então é agora, para nós te ligar no céu novamente. Oh, aleluia! É agora. É agora. Jesus te ama. Jesus te ama. Com seus olhos fechados. Meu amigo.